marcada essencialmente essa era por uma crise de valores, que é a crise nuclear, e que todas as outras crises derivam dessa crise, em que um dos símbolos do contemporâneo é uma guerra entre homens-bomba e drones militares, e que é marcado por uma grande intolerância e por uma falta de diálogo enorme, num mundo marcado pela aparente comunicação, mas que se convive tão pouco. Perguntar aonde está a grande beleza, onde está a beleza, a parte todos esses problemas do contemporâneo. Então é que eu digo que o livro e a própria arte é uma resistência, uma resistência do humano. A morte da arte seria a vitória da bárbare contra a civilização. E trazer uma pequena cena. No livro, que também virou filme, A Menina que Roubava Livros, há uma cena em que a personagem principal começa a recitar trechos de literatura, no caso é um livro do H.G. Wells, em um abrigo em meio a um bombardeio aéreo durante a Segunda Guerra. A cena retrata bem o esforço individual para preservar a beleza, a cultura e a civilização, quando tudo em volta parece em ruínas. A própria beleza da menina já era um obstáculo a toda a feiura que os bárbaros nazistas espalhavam pelo mundo. Nunca é demais citar o próprio diário de Anne Frank. Ela que tem a famosa frase: "A parte de tudo isso, ainda vejo uma grande beleza". E aí, quando eu digo no meu modesto pensar que a beleza, assim como a felicidade, e eu que gosto mais do conceito de harmonia, a busca pela harmonia, é um jeito de ver o mundo, é um jeito de caminhar, muito mais do que um objetivo. É o famoso poema do grande poeta Cavafis, chamado O Bruxo, um poeta grego, que foi contemporâneo de Fernando Pessoa, mas não se conheceram, em que ele tem um famoso poema: "Quando fores a Ítaca e descobrires ao final que Ítaca é pobre, não te preocupes, porque Ítaca já te proporcionou uma bela viagem. O importante é o jeito de caminhar, é o caminho e a forma de ver o mundo". E é por isso também que é um dos filmes prediletos meus recentes, A Grande Beleza, do Sorrentino, que é uma reflexão também sobre esse tema. No contemporâneo, sem sombra de dúvida, eu diria que o Bauman, que é um polonês radicado na Inglaterra, em Leeds, que tem mais de 80 anos, é um dos homens mais lúcidos para entender o contemporâneo. E esse homem, que tem mais de 40 livros, e que tem livros como A Era do Hiperconsumo, ele nos dá uma lição que diz assim: vivemos um tempo difícil e de incertezas. Nunca se comunicou tanto e se conviveu tão pouco. Temos uma revolução de meios sem clareza de fins na era digital. A grande crise é a crise de valores, e todas as outras crises decorrem essencialmente desta. E para esse sociólogo Bauman, observa que a sociedade pós-moderna, ou líquida, como ele denomina, nela nada é sólido ou conserva a forma por muito tempo. Os valores se alteram com rapidez, provocando medo e insegurança nas pessoas. A solidariedade se dissolve e as pessoas se voltam para o consumo a fim de definir sua identidade. Somos o que compramos e não somos o que somos. E mais importante que ter é o poder de descartar
as coisas. Se eu tenho um iPhone 4, eu já quero o iPhone 5 e já estou com o iPhone 6. Então, mais do que ter essa capacidade de descartar as coisas, é uma das características dessa era do hiperconsumo. E essa necessidade frenética de consumir é um refúgio também do humano a toda essa derrocada que vivemos no contemporâneo. Tive o prazer de, em 2013, querer trazer Bauman. Ele já não viajava em voos internacionais de longa duração e pedi a Cílio Bocaneira a fazer uma entrevista exclusiva com Bauman em Leeds, que foi passada em uma palestra na Fliporto e comentada por Sérgio Besman, um economista que é irmão de Bussunda, comentando a entrevista feita por Cílio Bocaneira com Bauman, exclusiva para a Fliporto em 2013. Está inclusive disponível em DVD através da editora Carpe Diem. Sobre o contemporâneo, os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Dan Brown, no livro Inferno. Isso está em Dante, esse genial escritor italiano, fundador nuclear da língua italiana, e inspirado em Dante, o Dan Brown traz essa questão, né, que o silêncio é algo muito grave, né, numa época tão complexa e tão desafiadora que vivemos. O Martin Luther King disse: nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas que são verdadeiramente importantes. Meu pai tinha uma frase: vencer é a própria capacidade de resistir. Resistir é uma forma de ação hoje. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. O grande poeta espanhol Antônio Machado, um dos maiores poetas do mundo, né? Ele que morreu quase na miséria, tem, dentre outros poemas famosos, o La Saeta, que é um dos poemas mais belos que eu tive a oportunidade de conhecer sobre a figura do Cristo. Nesse mundo, né, tão complexo, podia citar algumas questões, né? Acho que a grande palavra nuclear que devia se colocar no centro do contemporâneo é o diálogo e trabalhar o conceito da tolerância e da intolerância. Esse é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. Inclusive, me pediram há uns 6 anos atrás para fazer uma palestra em Estocolmo, em que era o Brasil no futuro. E quando me convidaram para fazer essa palestra, na presença de pessoas como Yves Pitangui, com Arnaldo Nisquier, entre outros pensadores, afora empresários que iam falar da parte também empresarial, eu disse: o que é que eu vou falar sobre o Brasil numa palestra dessa? Foi quando, por ter convivido muito cedo com o mestre de Apipuco, Gilberto Freire, e ele que foi um estudioso das relações interculturais e interraciais, eu percebi claramente que a grande contribuição do Brasil para o século XXI não é o pré-sal, que está cheio de problemas, não é mostrar a possibilidade de culturas, de religiões conviverem de uma forma melhor num mundo tão desafiado por uma dificuldade de convivência entre culturas e as religiões. Veja a dificuldade de convivência do Ocidente, do mundo ocidental, com a cultura islâmica, que é algo que desafia o contemporâneo. O fenômeno do Estado Islâmico, que é algo que merece uma reflexão enorme e que é algo que já está em regiões, mais de 4 países, e que é algo que merece uma reflexão. O que aconteceu na França, o próprio século XXI começa, no meu sentimento, com 11 de setembro em Nova York. E o século XXI começa com um grande portal de fogo e uma sessão do diálogo
e até um desserviço à causa do islamismo que o Bin Laden fez e que custou quase US$ 1 trilhão aquele episódio e que marcou o início do século XXI. E nesse estudo que eu fiz, Diálogos no Mundo Contemporâneo por uma Cultura de Paz, interpretando as teses de Gilberto e de outros sobre que o Brasil pode ser um exemplo para o século XXI dessa convivência, e que aqui a gente misturou índio, negro e europeu, e criou o que a gente chama uma espécie de raça cósmica. Não é a perfeição, mas um exemplo de uma convivência diferente que merece ser preservada e talvez seja a grande contribuição do Brasil para o século XXI, mostrar essa possibilidade, que é, antes de mais nada, de manter o diálogo entre culturas e religiões, para uma aliança de civilizações e não um choque de civilizações. O próprio livro de Samuel Huntington, que é O Choque das Civilizações, foi lançado 10 anos posteriormente ao livro Insurgências e Ressurgências Atuais de Gilberto, que eu tive a oportunidade de, ainda jovem, adolescente, quando foi lançado esse livro por Gilberto, na companhia de meu pai, ter conversado com Gilberto sobre esse livro e ter perguntado a Gilberto: mestre, o que é mais inteligente na vida, no sentimento do senhor Dr. Gilberto? Ele puxou Insurgências e Ressurgências da gaveta, me fez uma dedicatória para Antônio Ricardo, meu primeiro pseudônimo, quando ele começou a escrever no Diário Pernambuco, com a condição de ler de Gilberto Freire. Ele disse: meu caro, sua pergunta merece algumas respostas, mas uma delas, com certeza, é o paradoxo. As questões paradoxais, aparentemente, são estranhas, mas quem está diante de um paradoxo está diante de um enigma que merece ser estudado. E o próprio Gilberto era um ser paradoxal e seus livros eram paradoxos. Sobrados e Mucambos, Casagrande e Senzala, Ordem e Progresso, Aventura e Rotina. Títulos que aparentemente são antíteses ou paradoxos. É por isso que, na era da comunicação, reina quase a incomunicabilidade. Estão vivendo, criando realidades virtuais em detrimento da convivência. E na era do celular e da internet, estamos convivendo menos. Estamos nos comunicando mais, mas convivendo menos. Um dos símbolos, infelizmente, do contemporâneo é a guerra entre homens-bomba e drones militares, mostrando toda essa dificuldade do contemporâneo. Sem dúvida, precisamos criar um novo pensamento. E esse pensamento passa pelo diálogo entre culturas, entre religiões e delas com a natureza, com a Mãe Terra. São duas questões nucleares que precisamos trabalhar no contemporâneo. E é esse o recado que a Unesco dá sobre o livro, né? Como símbolos globais de progresso social, os livros Aprendizagem e Leitura tornaram-se alvos para aqueles que denigrem a cultura e a educação, que rejeitam o diálogo e a tolerância. Essa carta de ontem da Unesco, da diretora da Unesco, que eu diga que o Prêmio Nobel, que foi agredida por estudar, né, a paquistanesa, o que aconteceu agora no Iraque e redondezas, a destruição de monumentos culturais, mais uma agressão. E o livro é uma resistência e deve ser marca de diálogo e de tolerância. Um estudioso
observou: civilização em chinês é a influência transformadora da escrita. Uma casa que tem um livro é porque a civilização está mais próxima daquela casa, o conhecimento e a civilização. Por que eu faço isso? É como diz o Steve Jobs. Jobs diz: você tem que encontrar o que ama. No seu famoso discurso, quando foi falar em Stanford para os alunos, em que ele ensina 3 coisas: que é preciso descobrir o que se ama, a vida é linkar pontos, entre outros ensinamentos desse homem que foi importantíssimo na vida dele ter conhecido a Índia. Ele diz que conhecer a Índia foi uma forma de mudar a sua percepção do mundo e ter uma visão mais ampla das coisas. E quem lê os livros sobre Steve Jobs ou sua biografia autorizada percebe como foi importante conhecer aquela arte e aquela cultura milenar, que é um ensinamento de muito tempo de uma cultura que convive diferente com o tempo, com a natureza e com outros seres humanos. Todo grande colecionador de livro, os bibliófilos, tem um ex-libris, pertence a. Esse é o meu, que eu tenho um lema, o Carpe Diem, né? Viver o agora, baseado no Horácio, o poeta. E tem também o nosso Midland, esse maior bibliófilo brasileiro, cujo ex-libris dele foi dado pela filha e é baseado numa frase de Montaigne: só faz bem aquele que faz com alegria. É a frase que tem no ex-libris do Midland, cuja biblioteca, uma parte dela no momento está na USP, onde está as Brasilianas, e tem raridades na biblioteca desse homem, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida e conhecer sua biblioteca antes de ir para a maior parte para a USP. Dentre outras cenas da vida desse homem, que foi grande comprador de livros aqui, de Brandão, o nosso sebista, Jorge Luiz Borges visitou, já cego, a biblioteca de Midland, e ele, grande admirador dos sertões de Euclides da Cunha, Midland, que entre outras raridades tem os originais de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa em sua biblioteca, onde está inclusive o símbolo do infinito e a recomendação de não tirá-lo, que a vida continua. Ele deu uma primeira edição a Jorge Luiz Borges, que passou quase meia hora tocando no livro, que o livro também é um prazer sensorial, é um fetiche. Tem um Petrarca antiquíssimo, ele tem raridades, é uma biblioteca importante no mundo, não só no Brasil. Hoje, dia 23 de abril, a data é celebrada em homenagem ao aniversário de Cervantes. Inclusive, o confrade Raimundo Carreiro está dando uma palestra hoje sobre Miguel Cervantes e sobre o Dom Quixote, essa obra que inaugura a literatura e o romance moderno. Data também que se comemora o mestre das emoções, William Shakespeare, um homem fundamental conhecer a obra de Shakespeare. E quando se lê Shakespeare é que conhece mais a natureza humana, que tem qualidades que são atemporais. Quem lê Shakespeare e lê a Bíblia não se surpreende com muita coisa nova, não. Na região da Catalunha, comemora-se ainda o dia de São Jorge, da Rosa e do Livro. Na festa para o padroeiro do amor e da cultura, segundo a tradição, os homens devem dar uma rosa às mulheres, que simboliza o sangue derramado pelo dragão ao ser vencido por São Jorge e transformado em rosas ao tocar o chão, enquanto as mulheres devem apresentar um livro a um homem. Celebra ainda o nascimento de outros escritores, dentre outros o Nabokov, russo, grande contista. O nome da rosa, um pequeno insight. Quando Umberto Eco, esse italiano, já tentei trazer ele umas 4 vezes, mais difícil de vir dar uma palestra e viajar, um dos homens que entende enormemente de semiótica
já trouxe o Robert Darnton, o americano, ele que é uma das maiores autoridades no mundo sobre o livro. E tão importante como a história do livro é a história da leitura. E vou mostrar mais na frente um livro do Alberto Mangel, que já trouxe aqui, o argentino que mora na França e tem uma das maiores bibliotecas do mundo. Ele que tem uma história da leitura. Entre outras coisas, até a Idade Média se lia em voz alta. Na Idade Média foi começar uma leitura silenciosa. E a forma, e como é importante, a forma de se ler está mudando com a tecnologia e com o mundo digital. Humberto Eco diz uma coisa sobre a escrita. Porque a obra dele termina, a rosa primeira permanece no nome, nada temos além de nomes. É que com a escrita, quando se conceitua a palavra rosa, abstraiu do objeto rosa através de um nome. Então, é por isso que ele diz que a rosa primeiro pernas o nome, nada temos além de nomes. Então, foi esse poder da escrita, de colocar nome nas coisas, que criou todo um código de comunicação e de criação. E é por isso que Humberto Eco coloca esse conceito e dá uma pista que é baseado numa frase de William Shakespeare e que Shakespeare já bebeu na água dos outros. Porque, na verdade, os grandes criadores são seres coletivos. Eles recriam a sua maneira. Isso não é plágio. É uma grande criação, que tem que ser original ao recriar. O Shakespeare colocou exatamente essa questão, colocando exatamente da escrita, né? E que vem, dentre outros, vem de Roma, esse termo já sobre a escrita. O Alvin Toffler, um futurista, né? Homem que faz tendências. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. O Darnton começa uma palestra sobre o livro, no tempo atual, mostrando 3 crianças lendo, aqui há 50 anos, apresentado a um livro físico. Se lia há 50 anos assim, porque naquela era já é quase tudo digital. Aprendendo a como se lê um livro físico. O que é o livro? O livro é o maior amigo do homem, é uma frase minha. O maior inimigo do livro é a falta de leitor. O livro é um elemento civilizador. O Jorge Luiz Borges, que tem um Aleph, um livro de contos, e um conto famoso, que é o próprio Aleph, que denomina o livro, ele tem uma frase que diz que o livro é uma extensão da memória e da imaginação e a forma de perpetuar o conhecimento humano. E a questão central, né? Nós estamos agora assistindo aos 50 anos da Rede Globo. E a Rede Globo, em 50 anos dela, estudou e está fazendo uma reformulação administrativa de pessoal nos núcleos e na forma da comunicação da Rede Globo. E foi buscar os principais mentes que estudam a mente humana e a neurolinguística no mundo. Inclusive um dos maiores especialistas que mora na Inglaterra. E o que é que a Globo chega nesse mundo em que a plataforma aumentou, e não é só na televisão aberta, a televisão tradicional que nós tínhamos. Hoje se lê no celular, e veja que o Brasil é o paraíso dos celulares, né? Nós temos mais de 200 milhões de celulares. Tem mais celular do que gente. Se lê em diversas plataformas. Então a Globo diz, é uma geradora de conteúdo. E ela chegou a 2 frases mães. Vamos fazer juntos, que é a questão da interatividade da criação no contemporâneo, e tem que ter emoção.
seria vamos fazer juntos e com emoção. Inclusive, está começando algumas propagandas em que coloca esses dois conceitos. Inclusive, caiu, do ponto de vista, a participação da Globo, do ponto de vista de tamanho de audiência, por questões também do digital, e está buscando ela o seu nicho, que é de criar conteúdo. Humberto Eco coloca, numa famosa palestra dele, na inauguração da nova biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca da antiguidade foi a Biblioteca Mãe, a Biblioteca de Alexandria. Ela chegou a ter mais de 800 mil papiros. Ela foi destruída num grande incêndio, e é por isso que tem uma famosa peça de Bernard Shaw, o inglês, que diz assim: está queimando a memória da humanidade. Ele retruca numa peça de teatro: deixa queimar, porque essa história conta uma história de muita insanidade. Mas a Biblioteca de Alexandria, na verdade, muito do que se salvou no deserto, e foram os próprios árabes que a destruíram, que levaram parte desse conhecimento para o mundo ocidental, para a Europa, e os copistas da Idade Média salvaram grande parte desse conhecimento. E ele, na abertura da Biblioteca de Alexandria, que não é a maior biblioteca do mundo, a biblioteca física do mundo é a de Washington, ele coloca que há 3 tipos de memória: a orgânica, a mineral e a vegetal, e que aquilo ali é um templo de memória vegetal, que é de livros físicos. A Biblioteca de Alexandria, que eu tive a oportunidade de conhecer, é a 4ª maior do mundo e tem a maior sala de leitura do mundo, que cabe 20 mil pessoas na sala de leitura da Biblioteca de Alexandria. Custou a construção de 300 milhões de dólares, que é uma reconstrução da antiga Biblioteca de Alexandria. O livro virou rede, as bibliotecas estão nas nuvens, a aprendizagem virou jogo. Livraria é uma comunidade de relacionamento que também vende livros. Um ícone se desmancha no ar. Por exemplo, a Britânica não existe mais em papel, mas digital. Os 50 anos da Rede Globo, conforme eu disse. A gente não sabe como as pessoas vão se movimentar no futuro. Se com teletransporte, multidimensão, a certeza é que nosso futuro vai continuar sendo emocionante junto com você. Ele não conhece o rock santeiro, ele não sabe quem matou Odette Reutemann. Tem um Brasil inteiro para criar novas histórias, junto com a gente. Então, a própria Globo está se recriando nesse ambiente digital que tem um grande impacto nas relações humanas, na forma de ler e na forma de conviver. Um dos segredos da era digital é que o autor pode ser seu editor. Existem vários sites de autopublicação, desde clube de autores a outros. E existem cases de e-books que criam viral e depois autores também se publicam em papel. Então, essa é uma das dicas da minha palestra. Um jovem autor com dificuldade de uma editora, e no Brasil está se publicando mais, mas menos autores. Não está se querendo publicar, só quer publicar livro que venda, né? Então, uma das formas de furar esse bloqueio desse fenômeno que é real é fazer uma edição de um e-book digital. A própria autora de Harry Potter, ao fechar seu ciclo de 7 livros, ela, que não tinha vendido os direitos digitais do livro como e-book, ela criou um site próprio e ela vende os e-books. Que é um livro com animações e tal, e cuja receita é dela. Por isso é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. O paradoxo moderno: na era do celular e da internet reina a incomunicabilidade. A tecnologia ameaça dominar nossa vida e nos tornar menos humanos. Sob ilusão de permitir uma melhor comunicação, na verdade nos isola das verdadeiras interações humanas.
em uma ciberrealidade que é uma pobre imitação do mundo real. É algo que tem que estar sempre na nossa mira, é que a tecnologia é para servir e não para a gente ser escravo dela. Terapia pelos livros. Na Inglaterra, é como se fosse um personal booker, quer dizer, ele vai lhe ajudar nessa grande quantidade de livros que existe no mundo, os livros que têm a ver com o seu perfil. Porque, imagina, se ele comprasse o livro e o tempo de ler, seria o ideal, o que não é possível. Criadores são seres coletivos. E a internet não é uma grande criação coletiva? Se a gente... o mundo digital está tendo esse impacto, está se lendo mais, mas está se lendo menos livros. E a tendência é se ler mais pelo celular. Quando o iPhone aumenta de tamanho um pouco, imitando o celular da Samsung, que acaba de lançar a versão 6, é porque já percebeu que no celular, o celular vai ser banco, vai ser leitura, vai ser televisão, vai ser... Então, estamos em rede e uma das tendências é a mobilidade. Então, se no Japão já tem uma tradição de ler muito grande através de celular, e tem novelas e textos e livros feitos mais para celular, e tem um formato e mais curtos também, isso está influenciando enormemente a forma de leitura. Inclusive, a última pesquisa que fizeram, o brasileiro está lendo menos livro, mas está lendo mais outros formatos. É isso que eu coloco, que existe uma nova forma de ler. E seja a geração pequena que já aprende no digital, e também o impacto nas relações e na forma de ler em geral. O cenário de vendas de e-books. Na verdade, né, esse crescimento geométrico do e-book no Brasil ainda não existiu. O forte ainda é o livro em papel. Na verdade, não se criou uma cultura de compra de e-books, nem se descobriu ainda um equilíbrio na forma de venda a nível de preço dos editores para os e-books. É algo claro que vai crescer, que o futuro é digital, mas o Brasil não é um fenômeno, e o próprio Kindle começou no mundo a uma certa decadência a nível de venda, o que esperava que ser, porque a grande diferença entre o iPad e o Kindle é a questão da luminosidade. Se você experimentar e vai ler no iPad, depois de alguns minutos cansa a vista. E essa leitura sem luminosidade do Kindle é algo que permite se ler mais. Criado no Brasil. Não vivemos somente na era do conhecimento, da informação, mas da colaboração, vivendo em rede. O Brasil deve fortalecer a economia criativa, transformar a criatividade em competitividade. Somos criativos, mas ainda poucos inovadores, para competir melhor em uma economia global. O Brasil, a grande marca do mundo é Made in China. Isso é inegável. O próprio iPhone do Steve Jobs é design na Califórnia e feito na China. O Brasil é conhecido como um país criativo. E é por isso que o Nizam defende que, em vez de ser made in Brasil, devia ser criado no Brasil. Né? Explorar essa questão da criatividade. E para as cidades criativas, ou para um ambiente criativo, uma das características basilares é trabalhar a inovação. O que diferencia o mundo digital e o mundo material? Alberto da Cunha Mello, que foi casado com Cláudia Cordeiro, que trabalha conosco, grande poeta, que trabalhava na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Ele diz: quando menino, o livro me seduziu primeiramente pelos sentidos, ou melhor, pelo sentido do olfato. É difícil reaver pelas lembranças o perfume do primeiro livro que li, Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato, um exemplar novo em folha. Às vezes tento recuperar, no mundo em volta, o perfume daquele livro.
Veio do pinheiro de que fizeram o papel, outros perfumes, os dos gibis, climatizando as fantasias. Nada chega ao intelecto sem antes passar pelos sentidos, disse um velho pensador, Tomás de Aquino. O que diferencia o digital do material, e tudo passa pelos sentidos, antes de mais nada, é o tato. A maior pele do corpo o maior órgão do corpo é a pele, o tato, a questão sensorial. Então, é uma das grandes diferenciações, entre outros, do mundo digital e o material. O livro em papel é um prazer sensorial, é um fetiche. O livro em papel nunca vai acabar. Ele vai ter seu nicho. E o digital e o papel vão conviver, cada um dentro do seu espaço, embora o digital é o futuro. Eu falei sobre a antiga e a nova biblioteca de Alexandria. O acesso à informação. Por que defendo as bibliotecas virtuais? Veja lá. Vamos ver aqui. Temos cerca de 2.600 livrarias no Brasil, que é muito pouco. Inclusive, o Brasil tem que acabar essa questão que livro só se vende em livraria. Tem que vender livraria em farmácia, em posto de gasolina. No Uruguai mesmo, é extremamente comum a venda de livro em farmácia. Tem 2.500 cinemas. É bom. E tem 100 mil lan houses. Uma favela como Rocinha tem uma biblioteca heróica resistindo lá. Não tem nenhuma livraria e tem 200 lan houses. Então, uma biblioteca virtual, uma criança, desde uma lan house, ou um smartphone, ou um computador, ou para outro meio, ele vai ter acesso, de uma forma mais democrática, a um conjunto de livros muito maior. Inclusive, podendo vários ler um livro ao mesmo tempo, o que na biblioteca física, muitas vezes, não é possível. Agora, acho que devem conviver os formatos, mas defendo um maior acesso das nossas crianças a bibliotecas virtuais. Por quê? O Darton, que foi um cara que criticou muito o Google, ele foi na sede do Google e perguntou quantos engenheiros tinha. Milhares. Se quantos bibliófilos ou escritores, história, nada. Então, no mundo digital, no Google, por exemplo, se digitaliza tudo. E eu não sei se aquela versão, por exemplo, de Don Quixote é a versão mais correta de Don Quixote. É por isso que uma nuvem de livros que se preza tem que ter um curador literário, para ele saber o critério de inclusão daquele livro e ele ser uma referência para tirar dúvidas dos consumidores, dos leitores. Por exemplo, a nuvem de livros da Go Mobile, de Jonas Suassuna, ele tem Antônio Torres como curador da nuvem de livros dele, que é para tomar conta dessa nuvem de livros e ter um critério técnico. Então, no Google, tudo ali é como diz, o mundo digital, a internet é o paraíso ou o inferno, depende da porta que você abrir. Então tem de tudo. Do ponto de vista, tem 10 versões, 20 versões de um livro, e qual a versão? Você pode até ler a versão errada, mas sabendo que aquela não é a versão. Então, e quando começou a venda, a questão dos iPads nas escolas, os materiais didáticos digital, se tinha muita informação na internet, mas não tinha informação sistematizada. As editoras e os grupos educacionais tiveram um esforço muito grande nesses últimos 5 anos de sistematizar conhecimento digital. Tinha muito, mas muito espalhado. Essa é outra realidade desse mercado. Construir um país leitor. Essa pátria educadora que tanto almejamos, né? E eu acho que a grande revolução é a educação, né? O Japão foi isso, o Chile foi isso, e vários outros países sempre foi com base a educação. Mostra que é preciso conectar a política do livro no Brasil. E tem várias questões que podem conectar melhor essa política do livro. O brasileiro está lendo menos.
O livro é uma forma de resistência e resistência numa globalização que trouxe mais exclusão social e tensões entre culturas e religiões. Dedico essas palavras iniciais, e depois que eu iria me estender nas perguntas, a Eduardo Galeano, recentemente falecido, e que nos deu a honra de estar conosco já no Afliporto, que abriu uma palestra sobre o seu livro Espelhos, que é uma visão muito interessante sobre o mundo, é que tudo na vida, se você não perceber, é uma autoprojeção. E é um espelho, de certa forma, de você mesmo. É por isso, quando veio aqui a mulher que trabalha com Ravi Shankar, da Arte de Viver, o indiano, perguntaram a ela se a regra número 1 de uma convivência humana, seja afetiva, amorosa ou não, a primeira pergunta é: como você convive consigo mesmo? Porque você tende a transportar a forma que você convive, as qualidades e defeitos, para o seu relacionamento. E o Galeano, no livro Espelhos, mostrou isso de uma forma muito singular do grande escritor que ele era. E não um escritor apenas de Aveiro Aberto à América Latina, um livro que marcou a época e que ele depois já estava cansado do livro. É a mesma coisa de Gabriel Garcia Marques. Meu avô, que era amigo de Garcia Marques, quando uma vez esteve com ele, entre outros, que gostava, perguntou: 100 anos de solidão. Eu disse: Arraiz, vamos falar sobre 100 anos de solidão, não. Vamos mudar a prosa, que você já não aguentava mais, como escritor, falar sobre 100 anos de solidão, porque todo mundo que chegava a falar, ele queria falar sobre 100 anos de solidão, né? Ele queria, vamos falar sobre outra coisa e tal. E Galeano, entre outras questões, mostrou que o diálogo entre criadores é possível. Ele fez um belo diálogo cultural com J. Borges, esse criador de Bezerros, de Pernambuco, compadre de Ariano, né, João? Tem inclusive um filho chamado Ariano, em homenagem ao mestre Ariano. E ele ilustrou o seu livro As Palavras Andantes. E foi um diálogo cultural muito singular entre Eduardo Galeano e J. Borges, que eu tive a oportunidade de fazer um reencontro deles aqui em Pernambuco, inclusive na presença do mestre Ariano, desses 3 criadores que se conheceram e dialogaram. Muito obrigado. São essas minhas palavras iniciais.